Meu nome é Roberto Machado. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei no 5º ano. Eu sou da Casa da Volta do Campo, né? Lá onde eu estudei os 5 anos. Meu trabalho hoje é um trabalho espírita e a linha de pesquisa de índios, pretos velhos e transfigurados na dinâmica de atendimento. Tá? O título do trabalho, o trabalho dos arquétipos de preto velhos e caboclos na apometria. Tá? Durante essa pesquisa, eu li um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Ali a gente pôde ver que a evolução do ser humano não estava indo por um caminho muito bom. Né? O ser humano estava mais preocupado em ter do que se preocupar com o próximo. Né? E surge no coração do nosso Mestre Jesus, segundo o livro, um desejo de ter uma pátria multicultural e multirracial. Naquela terra que viria a ser chamada de Brasil mais tarde, já habitavam os índios. Tá? Do outro lado do Atlântico, veio pelas descobertas, né, o europeu. E junto do europeu veio junto o Evangelho de Jesus. Tá? A partir de 1550, entrou em nossas terras um negro, né, como escravizado, mas ele passou a habitar todas as Américas. Né? Da miscigenação dessas 3 raças primordiais, surgiu um país multicultural, multirracial. A espiritualidade no Brasil cresceu e proliferou. O Brasil se tornou a 2ª maior nação cristã do mundo. O Evangelho se tornou, em cada lar brasileiro, um guia, um caminho para nós percorrer. Nós trouxemos da nossa época de colônia muitos tipos que se tornaram históricos. Dentre esses tipos, nós podemos destacar o trabalho dos pretos velhos, dos caboclos e dos índios. Tá? Esses arquétipos se tornaram parte da nossa nação e elas representam os indivíduos que, de algum jeito ou outro, foram subjugados e enfrentaram os europeus na sua ilha. Alguns desses espíritos que vivenciaram na carne toda essa humilhação que passaram, aprenderam o caminho da caridade e do amor, começando ou continuando o seu trabalho na senda do Cristo. Então, os espíritos de brancos, pretos e vermelhos, eles se uniram para ajudar seus irmãos encarnados a evoluírem e crescerem moralmente na luz do Evangelho. Sobre o conceito de arquétipos, nós nunca vamos poder fugir desse senhor que está aí na tela, Carl Jung. Tá? Apesar de não ser dele, ser um conceito platônico, foi ele que estudou, ampliou e desenvolveu isso para nós. Ele é o pai da psicologia analítica ou psicologia junguiana. Tá? E ele traz uma obra vasta, e ali nós podemos compreender a importância da psique, nessa obra dele, do inconsciente coletivo, dos arquétipos. Ele traz várias abordagens do ânima, do self, entre outros. Essa é a obra dele. Uma curiosidade boa sobre Jung, principalmente para nós espíritas, a infância dele foi totalmente... A infância, os pais, os familiares deles eram de doutrina espírita. E ele pegou uma época de muitos fenômenos. O avô dele, para vocês terem uma ideia, era considerado o homem de 2 mulheres, pois a esposa que faleceu, ela estava sempre materializada na casa dele de algum jeito ou de outro. Então, quando as pessoas olhavam pelas janelas, eles viam a esposa carnal dele e alguns enxergavam a esposa já falecida esposa dele. E toda a família do Jung, mesmo ele, enxergava, eles tinham um grande poder de vidência, eles enxergavam, eles viam os espíritos, eles conviviam. Então, uma criança crescer com aquilo já traz dentro de toda uma obra vasta a espiritualidade implícita nas palavras. Então, ele nunca se preocupou muito em explicar a espiritualidade, mas ele começou a se preocupar, sim, sempre com a cabeça, com a influência de espíritos e com a influência da sociedade, daquilo que nós construímos como sociedade em si, afetava o ser humano. Né? E nisso surge toda essa obra dele. Tá? Num dos seus livros ali, num dos seus primeiros livros, lançado em 1959, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, né? Ali nessa imagem, ali vocês vão ver alguns dos arquétipos que ele traz para nós: o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o amante, o bobo, o prestativo. Ou seja, ele cria determinados padrões psicológicos onde, quando vários de nós olhamos, nós pegamos e podemos nos espelhar em relação a isso. Tá? A palavra arquétipo, né, vem de arqué, né, que significa principal ou princípio. É somada à palavra tipos, que significa impressão, tipografia. Né? Então, arquétipos significa a primeira impressão que nós temos.
ao ver algum comportamento. Nunca se esqueça, a obra de Jung é sempre psicológica, mas a gente, ao observar um comportamento relacionado a um aspecto humano, nós temos alguma impressão. Quando nós olhamos uma imagem de um chinês antigo, a primeira coisa que nos vem à mente, olha ali, é um sábio. Ou seja, é um sábio, é alguém que viveu muitos anos e, com o passar dos anos, essa experiência de vida, né, ela traz muitas informações para nós, agregado. Ou como aquele amigo que chega por trás e nos dá um susto, a gente simplesmente diz, parece um ninja. Mas de onde? Se nem de preto, ele nem está vestido como um ninja. É porque todo o comportamento que ele apresentou, né, para nós, para nossa psique, a gente já sabe, olha, é um comportamento de alguém que vem pela sombra, sorrateiramente, antigamente nos matava, mas no caso foi um susto, né? Então, esse tipo de padrão, e mesmo nós, hoje em dia, né, o arquétipo do homem moderno, né, alguém de jeans, saia, que acorda todo dia de manhã, vai, trabalha, batalha e retorna, ou seja, os arquétipos, eles existem no dia a dia. Né? E eles nada mais são do que a influência psicológica que a imagem e atitudes de um determinado padrão de comportamento humano sobre o nosso comportamento coletivo. Isso tudo já vem em nós, já vem nos nossos genes, já vem armazenados num lugar que Jung chamou de inconsciente coletivo, ou seja, uma memória, a soma de todas as memórias do nosso povo, ou seja, em algum lugar da nossa mente nós temos um aprendizado próprio, mas nós também temos um aprendizado coletivo. Né? E a construção desse inconsciente não depende apenas de nós, mas do coletivo, da vivência de todos os seres que passaram por aquele aprendizado e aquela compreensão. Voltando para outro assunto, né? Aqui nós vamos ver uma transfiguração, por exemplo. Queridas amigas, queridos. O que vem a ser este vídeo? Né? Nós podemos observar Divaldo Franco, numa palestra lá nos Estados Unidos, e o rosto dele se transfigurando para o rosto do Dr. Bezerra de Menezes, ou seja, houve uma mudança da aparência física daquele rosto. Tá? Então, a transfiguração é um fenômeno medianímico que consiste na mudança da aparência do corpo físico ou perispiritual. Ou seja, pode ocorrer no nosso campo ou simplesmente nosso espírito pode mudar a sua aparência, ele transfigura-se em outra imagem. Então, nós podemos compreender a transfiguração como a capacidade do espírito em moldar seu corpo ideoplasticamente conforme seu desejo, no caso de espíritos superiores. Né? Transfigurar significa mudar de aparência, ou seja, espíritos podem assumir qualquer roupagem que lhes convier. Os pretos velhos. Né? Os pretos velhos nós compreendemos, assim como arquétipo, alguém que superou e que sobreviveu às dores de uma escravidão. Aquele que sempre tem, ou seja, sobreviveu, chegou à velhice num período muito violento. Então, de algum jeito, há uma sabedoria ancestral nele, há algo que ele guarda da herança do povo dele. É aquele que sempre vai nos ter uma palavra de conforto e ainda na aparência traz uma sabedoria ancestral que nos mostra, através da lei do amor, o caminho correto a seguir. Nas palavras dele, há uma orientação, há um conselho sempre de paz e de amor. Ele nos traz uma afinidade, um carinho já implícito naquela aparência e naquele traquejo, naquele tratar do ser humano. E como índios e caboclos, tá? Duas diferenciações, são duas palavras diferentes. Né? O índio é o nativo da nossa terra, né, que foi um nome dado porque os portugueses acreditaram que tinham chegado na Índia, no final olharam e acharam que eram índios. Né? Então, recebemos esse nome hoje. E caboclos, que são, segundo os dicionários, é a pessoa que resulta de uma mistura de branco com índio. Mas, em certas religiões de matriz africana, é o nome dado aos espíritos dos ancestrais indígenas também. Tá? E esse arquétipo de índio nos leva à lembrança de homens e mulheres nativos que viveram nas florestas, que eles caçam, lutam e enfrentam as diversas adversidades para atingir um objetivo. Ou seja, naquele batalhar, naquela vida que ele tem, ele sempre vence, ele de um jeito, ele sobrevive
aquela vida difícil que eles têm lá no meio da floresta. Tá? E isso que é o que bate em nós, assim. Tá? Nós podemos ver já caboclos e pretos velhos, nós podemos ver na doutrina espírita desde muito, não é uma novidade para o espiritismo isso, né? Na Revista Espírita de 1859, nós podemos encontrar o relato de um espírito, ou seja, Pai César, homem livre de cor, falecido em 8 de fevereiro de 1859, com 138 anos, perto de Covington, nos Estados Unidos. Ele nasceu na África e foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca de raça negra foram acompanhados ao campo de repouso por um certo número de habitantes em Covington e uma multidão de pessoas de cor. Ou seja, em 1859, houve talvez o primeiro relato da conversa de um senhor velho, de origem africana, né? E foi retratado aquela conversa que tiveram com eles. Né? No livro também, um outro exemplo, né? No livro de Herculano Pires, nós encontramos a entidade hoje considerada pelos espíritas ingleses como orientadora do movimento espírita britânico é precisamente Silvers Bisham. Ele é um índio. Nós podemos encontrar na obra de Chico Xavier e em várias manifestações de Divaldo Franco também sobre índios e pretos velhos. Tá? Em várias casas, a grande parte da doutrina, uma parte delas, sim, sempre falam sobre índios e pretos velhos, ou seja, há relatos em vários, não é uma novidade em si. Tá? Nós podemos notar que essas referências sobre o trabalho dessas entidades não ocorrem somente aqui no Brasil, ou seja, elas ocorrem desde Kardec, passando pelos ingleses e chegam para nós. E há manifestações de índios e pretos velhos, e podemos entender que a própria entidade quem escolhe a maneira de se mostrar para quem puder ver. Aqui do livro de Chico Xavier, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma citação: ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, ou seja, aqueles espíritos sofreram de algum jeito ou de outro, e nesse sofrimento, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos um pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho por séculos gloriosos do porvir. Tá? Essa é uma citação desse livro, Pátria do Evangelho. Tá? E com essa caminhada que nós estamos começando, nós chegamos na apometria. O que é a apometria? Ela é um método, segundo o professor João Rodrigues, JP, aqui da casa, é um método medianímico de atendimento espiritual que visa a terapêutica energética e desobsessiva dos assistidos, encarnados ou não. É a ciência dos espíritos aplicada na prática da caridade e fundamentada na doutrina espírita. Ou seja, a apometria ela é um trabalho que a gente realiza para cuidar dos próximos, né? Tanto encarnados ou desencarnados. É um bem que nós fazemos para o próximo. Tá? E aonde esse trabalho é realizado? Em vários lugares, né? Mas na Casa do Jardim é a casa materna, a casa máter da apometria. E lá, semanalmente, várias pessoas se unem e se dividem em grupos de atendimento e prestam trabalho caritativo de ajuda ao próximo. Tá? O nome de um desses grupos de trabalho, e é o segundo grupo mais antigo de trabalho da casa, é o Grupo Xangô. O Grupo Xangô foi fundado pelo Dr. Augusto após um estágio na Casa do Jardim. Ele é caracterizado pelo uso de cânticos e muitos de seus adeptos terem participado da religião de Umbanda. Outras referências que nós temos na casa, por exemplo, esse senhor que está na tela, Pai Bernardino, né, que é o preto velho Sr. Brizolara. Ele é responsável durante os nossos trabalhos por grandes limpezas de demandas e tem arquetipia e linguagem de um preto velho. E, algumas vezes, ele se apresenta para nós como um papa, e outras vezes ele se apresenta como um senador romano, ou seja, mostrando que o espírito determina com qual aparência ele vai se mostrar para nós. Para quem não conhece também, nós temos a avó Joaquina, né? Quem é a avó Joaquina? A avó Joaquina, lá para nós, é um espírito de alto grau evolutivo. E ela é responsável pela nossa colônia, a colônia Amor e Caridade, e o hospital que leva o mesmo nome.
ela se apresenta como uma preta velha, ela se apresenta por uma escolha dela, porque ali ela nos passa a humildade e a simplicidade dessa encarnação que ela viveu. Segundo João Pedro, entidades de alto grau de evolução tendem a esconder sua elevação e optam por se apresentar tipos mais comuns à nossa realidade. Na nossa dinâmica de atendimento lá da apometria, ela consiste basicamente na busca de um objetivo, que é o de encaminhar espírito em desajuste com a lei divina para o bem-estar do paciente atendido. Essa ajuda parte da reunião de um grupo de pessoas que deseja ajudar ao próximo com sua dedicação, caridade e aptidão ao trabalho. Um preto velho, uma imagem do preto velho perante uma pessoa desequilibrada pode acalmar pela simplicidade na aparência, o ser atendido, facilitando assim o encaminhamento daqueles espíritos que estão. Né? O arquétipo de caboclo e preto velho são mais percebidos na parte dos tratamentos de enfermos, ou seja, quando nós estamos trabalhando desdobrados, nós podemos perceber pretos velhos e índios tratando as pessoas doentes e encaminhando ela e limpando os ambientes, limpando os nossos lares. Em seus livros, o Dr. José Lacerda, ele nos traz relato de seus atendimentos, seguindo o método científico de estudo. Se nós analisarmos algum desse caso, nós vamos encontrar no livro Espírito Matéria, tá? Algumas referências a essas entidades, né? Utilizando as técnicas ou lei dos nossos atendimentos. Né? Aqui, por exemplo, uma referência. Alguns queridos preto velhos fazem uma limpeza em regra em toda a residência. Outra referência. Muitas vezes tratam dos ferimentos com seivas vegetais preparadas e trazidas pelos pretos velhos. Ou seja, naquela sabedoria antiga deles, naquela vida que eles tiveram, eles aprenderam a tratar, a limpar, a curar as pessoas que precisavam de ajuda. Né? Outra referência, impregnados com seiva vegetal de propriedades curativas pelos pretos velhos que nos trouxeram. Né? São 3 referências desse livro, Espírito e Matéria, falando, ou seja, há referências sobre o trabalho desse arquétipo no nosso desenvolvimento dos nossos trabalhos. Beleza? Vocês me desculpem um pouco acelerada, né? Foi um pedido assim, que nós fôssemos um pouco mais sucintos. Eu queria ler, pelo menos, as considerações finais, né? O final desse meu trabalho na íntegra, né? Para a gente fixar um pouco isso. Né? Não é. Umbanda e Espiritismo são 2 caminhos diferentes. A Umbanda é uma religião brasileira, nascida de elementos de outras religiões como o Espiritismo, o Catolicismo, o Africanismo e tradições locais indígenas, fundamentada na incorporação e no trabalho de linha de espíritos, dentre elas caboclos e preto velhos. O Espiritismo é a doutrina ensinada e trazida até nós pela espiritualidade, que foi codificada por Allan Kardec em seus livros escritos no século XIX, sendo para o espírito uma filosofia e uma ciência que aborda a origem e a natureza dos espíritos. Uma independe da outra. Uma existe sem a necessidade da outra. Quando nós falamos de preto velhos e caboclos, logo vem à mente a religião de Umbanda. Nós esquecemos muitas vezes que esses espíritos assumem sua roupagem deoplástica conforme o seu desejo ou atuação, não pela escolha do plano terreno. Eles podem trabalhar em qualquer lugar que forem chamados ou que acharem necessária a sua presença. Não pertencem a uma manifestação religiosa ou espiritualista. Se isso nos chama a atenção, é por algum motivo humano, não espiritual, como, por exemplo, a diferença da cor da nossa pele ou da nossa origem. A doutrina de Kardec não exclui ninguém, ao contrário, somos todos iguais com direitos e deveres perante a obra de Jesus. Somos todos trabalhadores. Um preto velho pode trabalhar durante uma dinâmica de atendimento do começo ao fim, sem necessariamente transfigurar-se em um médico. A roupagem que neste trabalho constituiu-se como arquétipo serve para o espírito se manifestar, podendo ele assumir, se for de alto grau evolutivo, qualquer forma que deseja para o trabalho caritativo. Esses arquétipos são de grande importância para o contexto brasileiro, que é um país multirracial. Todos os encarnados têm grande probabilidade, ou seja, todos nós tivemos grande probabilidade de já ter sido preto, velho, índio, oriental, branco na nossa essência, visto que passamos por incontáveis experiências no caminho da nossa redenção e aprendizado, sendo esse um dos nossos pilares, um pilar do Espiritismo. Na sua arquetipia, pretos velhos e caboclos passam para o povo algo nosso,
algo da nossa vivência diária, que na sua simplicidade e humildade, trabalhando com sua essência na higienização e limpeza de nossos corpos e lares, na cura dos nossos perispíritos, além de seus sábios conselhos. No labor da apometria, não há como mensurar o que os espíritos realizam na sua totalidade, pois até o médico e um anjo que auxiliam na prática apométrica são arquétipos de algum espírito. Todo aquele que busca na caridade e no trabalho de doação ao próximo encontra a própria evolução. E a apometria nada mais é do que uma expressão do amor de Cristo, uma outra via para tal busca. Muito obrigado.